1 Pedro 2, versículos de 1 a 10, assim diz a palavra de Deus. Acompanhe atentamente o texto que iremos ler. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal, pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar a Deus? Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida, pelo texto que está diante de nós. É o teu texto, Deus, é o texto santo, é aquilo que o Senhor inspirou homens como o apóstolo Pedro a registrar para a igreja, Deus, de todos os tempos, inclusive para a nossa. Nós lemos a tua palavra, ela foi escutada, ouvida, Deus, lida aqui de maneira clara, que o Senhor possa aplicar ela no nosso coração por meio da obra do Espírito Santo do Senhor, me abençoando no falar e abençoando os meus irmãos no ouvir, e que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, Deus, sabendo que é o Senhor quem alimenta as nossas almas, é o Senhor quem nos dá o leite genuíno para fortalecimento da nossa vida e da nossa caminhada cristã na história. Nos ajude, Deus, precisamos do Senhor. Louvado seja Ti e obrigado por esta noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de, em alguns momentos da vida, querer conhecer muito sobre um assunto. Às vezes dá uma coisa assim, alguma coisa que você descobre, e aí você deseja muito mesmo entender daquilo, e aí você vai dedicar horas, vai dedicar um tempo bom, para aprender cada vez mais de algum interesse que vem. Vai tendo as fases da vida, esses interesses vão mudando um pouco de forma, mas, por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos, eu descobri o violão, e aí, por um período, tudo que eu queria aprender era violão. Não sei como que é, se o Pedro fica assim, às vezes fica 1 hora, 2 horas ali com violão, aprendendo, mas eu ficava ali me esforçando e queria aprender alguma coisa de violão, e eu lembro que era 15 anos de idade que eu tinha, a internet era discada, alguns aqui vão lembrar de como é que era esse negócio, e eu esperava dar meia-noite, porque ia cobrar um pulso só, né? Aí eu esperava dar meia-noite para eu conectar, que negócio, conectava, caía, era uma tristeza, era lento, e eu ficava ali meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas da manhã, buscando alguma coisa, cifras de internet, alguma coisa que podia
a gente aprender alguma coisa de violão, né? Mas o desejo de aprender alguma coisa de violão era muito grande, né? E nessa fase de adolescência, a gente tem algo que é muito precioso, que às vezes falta na vida adulta, que é tempo. Então, aquele afã, às vezes, ocupava horas. Eu lembro que eu ficava realmente até tarde, assim, pesquisando coisas, porque a gente só podia entrar na internet depois de meia-noite. E aí, mas eu tinha tempo no outro dia até para dormir, se fosse necessário. Mas eu queria aprender alguma coisa. As coisas vão mudando, né? Na adolescência foi violão, né? Há pouco tempo me deu uma vontade de aprender a fazer pão. E aí eu fui para a internet procurando como é que faz pão, como é que faz pão de fermentação natural, e eu fui gostando daquele assunto. Eu comprei até um curso para fazer pão. Interessante que um tempo atrás me deu essa mesma vontade de aprender comida japonesa. Mas aí já foi mais por necessidade, porque a comida japonesa é cara. Eu falei assim, eu preciso aprender para deixar uma parte do meu salário lá nos restaurantes. Eu queria continuar comendo, falei, eu vou aprender. E eu gostava, mesma coisa, vídeo de internet e tal, fiz um curso, depois eu fiz um segundo curso de comida japonesa, e tem anos que eu não cozinho mais assim, a comida japonesa, né? Estou até precisando resgatar isso. Mas vem essas vontades da gente querer aprender alguma coisa. E repare que quando essa vontade vem, às vezes a gente não tem nem a percepção do tempo. Estudar 1, 2, 3, 4 horas desse assunto, parece que passam rapidamente. Rapidamente. Quando a gente assusta, já deu ali, você gastou muito tempo querendo aprender algo novo, né? O texto que nós lemos, muito diferente, e assim, numa perspectiva totalmente do que eu falei aqui agora, está chamando o povo de Deus a desejar ardentemente algo. É assim que está a tradução da nossa Bíblia, né? Desejai ardentemente. Nós acabamos de ler isso no versículo 2 do capítulo 2. Ou seja, tem que ter algo no povo de Deus que pulsa por aprender e buscar algo. Obviamente que é muito mais nobre do que aprender a fazer pão de fermentação natural. Igual eu quis aprender, fazer o fermentozinho. Isso é legal, mas isso tem pouco valor no final das contas. Igual aprender violão tem o seu valor, mas perto do que nós estamos falando aqui, é um valor muito menor. E Pedro está falando que a gente tem que ter um desejo ardente por algo que nós vamos ver aqui agora, mas que é uma marca do povo de Deus. Essa primeira parte da carta de Pedro, que nós estamos, domingo após domingo, avaliando, Pedro ele está traçando quem é o povo de Deus na história, quem é o povo de Deus na eternidade e como que esse povo se comporta. A carta de Pedro é uma carta que tem muito ensino, muita doutrina, fala como são as coisas, ou seja, quem é o povo de Deus e por que o povo de Deus é um povo especial, por causa da obra de salvação de Deus. Foi isso que ele falou no capítulo 1, né? Louvando a Deus pela grande obra de salvação, separando um povo para si, trazendo para um povo algo que foi desde a eternidade. Então, Pedro está fazendo isso, falando quem é esse povo. Mas também agora, ele vai se exercitar em falar como esse povo deve viver. Como esses peregrinos. A carta de Pedro fala de peregrinação. Ou seja, está contextualizando um povo que está andando nesse mundo e não é deste mundo, que são os crentes, e como esses crentes têm que andar nesse mundo. E, se nós retornarmos no final do capítulo 1, para fazer a conexão e a gente não ficar aqui, não deixar de perder, como eu disse, né, quando a gente está pregando numa carta inteira, igual a gente está fazendo aqui, a gente tem que sempre conectar com o que já foi dito. A última parte que nós vimos do capítulo 1, lá no domingo passado, no versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Pedro está começando a trazer coisas práticas do povo de Deus. O povo de Deus é o povo que experimentou a eterna salvação de Deus. São os eleitos desde a fundação do mundo. Agora, esse povo vai mostrar algumas coisas práticas, as marcas que são um povo de Deus verdadeiro. E uma das coisas que coloca aqui, primeiramente, é o amor fraternal. Fala que nós devemos amar uns aos outros, com um amor fraternal, não fingido. Não é um amor só de casca, é um amor que vem de dentro do coração mesmo. Inclusive, amar verdadeiramente só pode vir do profundo do nosso coração. E a gente ama dessa maneira, né, por algo que está acontecendo dentro de nós, ou seja, uma regeneração. Essa regeneração promove uma purificação. E esse movimento ocorre mediante a palavra de Deus, que pode genuinamente, irmãos, transformar a nossa vida e nos fazer crentes melhores. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É a palavra de Deus. E Pedro está dando extrema importância para isso aqui. Ele acabou de falar que a mais nobre das nossas ações, porque de tudo que a gente pode fazer, Vanessa, nada é mais nobre que o amor. Amar é o que de mais nobre nós temos. Isso é um reflexo da imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos amar. Cachorro não ama, apesar da gente achar que ama. O cachorro tem um carinho para a gente, um apreço pela gente, porque a gente cuida dele, né? Mas amar a semelhança de Deus, somente as suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança. Então, nós estamos falando de um amor profundo. Nós estamos falando de Coríntios 13, falando de algo que é distinto. É algo que só homens e mulheres podem evidenciar. E esse amor só pode acontecer por meio da palavra. É a palavra que nos purifica, vai limpando a nós de todos os nossos pecados, os nossos erros, de quem nós somos, daquilo de pior que nós temos, e vai nos colocando como filhos de Deus que parecem com Jesus Cristo. Então, é a palavra que está fazendo isso. Foi assim que terminamos o capítulo 1. E agora, no capítulo 2, se você agora puder me acompanhar, desde o versículo 1, vai falar assim a primeira parte. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Nesse primeiro ponto aqui, Pedro está querendo mostrar para todos nós, para a Igreja de Cristo Jesus, para os crentes, a importância de desejar a busca pelo conhecimento de Deus, e por meio da sua palavra, buscar algo que só pode ser encontrado na palavra de Deus. Aí ele está falando assim, despojando, a ideia de despojar é tirar as vestes, né? Então, assim, despojando, então, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Ele está falando, vocês que são crentes, não dá para usar a roupa de pessoas que não são salvas, regeneradas. Crente não pode ter maldade, não pode ter dolo, não pode ser hipócrita, não pode ser invejoso, não pode ser maldoso. Aquele que encontrou a salvação de Jesus Cristo, aquele que foi chamado para fazer parte do povo de Deus, ganha vestimenta nova, roupas novas para todo mundo. Então, aquela velha roupa tem que ser abandonada. Às vezes a gente insiste em ficar com roupas velhas. Eu tenho roupa de mais de 10 anos, com certeza. Dani tem um alto apreço em pegar essas roupas velhas e falar assim, isso não serve mais. E eu pego e falo assim, serve, está boa, né? Mas essas roupas aqui, as verdadeiras, a gente pode até, não tem problema usar roupa velha. Mas a velha roupagem de pessoas, quando não conheciam Jesus, né? Aquelas velhas atitudes, que às vezes são de 10, 15 anos, aquilo a gente tem que jogar fora, irmãos. E aí, às vezes, tem crente cabeça dura que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu vou ficar assim até o resto da vida.
Opa, não. Não. O crente é chamado para abandonar as roupas velhas. Tem esse negócio de crente cabeça dura, crente turrão. Eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso cheira muito a velha humanidade. E pode ser que você fique assim, viva assim, morra assim, vá para o inferno assim. Sim. Não teve mudança. Porque claramente Pedro está falando que o crente, quando encontra a salvação, muda de vida. É outro, está despojando das coisas, da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, está mudando, está tirando toda a sorte de maldade, porque existem vários tipos de maldades que a gente produz o dia inteiro, e o crente está olhando para essa indústria da maldade que somos cada um de nós, e abandonando essas maldades, toda a sorte de maledicência, está sendo abandonado. Agora, são caminhos que ele é acompanhado de outras atitudes. O crente vai abandonando a sua roupa velha, fazendo o quê? Versículo 2. Desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou seja, o crente, ele tem dois caminhos no seu processo de santificação. Uma vez que ele é regenerado e salvo, ele vai para o passo da santificação. E essa santificação vai encontrar dois caminhos. Abandonar o velho homem, só que se tira o velho homem, tem que entrar uma coisa nova. E o que entra de novo? Aquilo que Deus está ensinando, que deseja que cada um de nós sejamos. E Pedro falando, desejem ardentemente o genuíno leite, desejem como crianças, ainda fala o modelo, né? Como crianças, o genuíno leite espiritual. Aqui, não é no contexto que Paulo fala em Coríntios, muitas vezes ele fala assim, eu tratei vocês como crianças, eu queria dar algo mais sólido para vocês comer, mas não dava, eu dei leite. Paulo falou isso para a igreja, né? Eu dei leite. Não é basicamente nesse ponto que nós estamos lendo aqui, porque lá, Paulo está tratando de crentes que eram imaturos. E por isso fala assim, eu não posso trazer comida sólida para vocês, porque vocês estão no estágio ainda de pouquíssima maturidade. Claramente a igreja de Corinto estava dando provas de sua imaturidade. Então Pedro fala assim, eu tenho que vir com leite, ou seja, eu tenho que vir com uma coisinha que não precisa mastigar, precisa começarem do pré-primário mesmo e aprender isso, né? O que Pedro está falando aqui é um pouquinho diferente, é diferente. Ele está falando que nós devemos ter um desejo ardente. Então, o desejo ardente é algo que está dentro de nós e que anseia por muita busca. Que eu falei aqui na abertura, né? Assim, aquele ímpeto que vem da gente querer aprender ou conhecer algo. E coloca um padrão, como crianças recém-nascidas desejam leite. Já reparou a criança recém-nascida como deseja o leite também? A criança recém-nascida, às vezes, está dormindo, irmãos. Está ali, e ela está fazendo aquele movimento de sucção com a boca, né? Eu imagino que, às vezes, ela está sonhando, né? Acabou de mamar horas, mamou meia hora, aí põe ela para dormir e ela vai sonhar com leite. Aí ela acorda, o que ela quer? Leite. Aí ela quer leite, ela vai e mama o leite. Chora, né, Marlene, para querer o leite, né? E aí chora mesmo, e a criança, se não chorar, ela vai mostrar que ela está com muita vontade de leite, enquanto você não dá o leite, ela não pode chorar. Aí você dá o leite, o que ela vai fazer? Encheu a barriguinha, ela vai dormir. O recém-nascido dorme muito, né? Aí quando o recém-nascido dorme, ele já vai sonhar com o quê? Leite. É o tempo todo sonhando com leite, né? Leite, eu quero leite, eu quero leite. É um desejo ardente. Pedro está colocando um paralelo que é muito interessante. Assim como uma criança deseja leite, vocês, crentes, vocês têm que ter esse mesmo desejo. Talvez no sentido que, acordados, o que nós queremos fazer é leite espiritual. Dormindo, leite espiritual. O Salmo 1 vai falar que feliz é o crente, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele está desejando a palavra de Deus constantemente. Como um recém-nascido está desejando leite de manhã, à tarde, à noite. E as mães sabem muito bem que de madrugada. Assim deve ser nós e a nossa alma, até
no profundo do nosso santo, desejando conhecer mais de Deus. É o genuíno leite espiritual. Então, o paralelo é um pouco diferente do que está lá em Coríntios. Aqui está querendo falar de um desejo que o crente tem que ter. Veja só, genuíno leite espiritual. Que está algo muito importante. Porque as igrejas do primeiro século, do segundo século, e também do século 21, que são as nossas, elas são invadidas por diferentes tipos de leite. Tem leite adulterado. Alguns talvez vão lembrar, há pouco tempo tinha uma reportagem que fizeram, que estava encontrando, acho que era soda cáustica no leite, alguém lembra disso, né? O leite estava adulterado. Então, tinha leite no mercado aí que não parecia com leite. A verdade é que esse leite que a gente toma de caixinha, a gente até toma, né? Mas é muito diferente daqueles leites de saquinho, né? Que a gente comprava, né? Gerado, que alguns compravam e já vinha tomando aqui, tem assim, fazia de chup-chup 1 litro de leite, né? Tinha aquele negócio. E a verdade é que até aquele leite de saquinho, que ainda realmente é o mais próximo que a gente tem do leite in natura, né? Mas ainda não é aquele leite que você tira da vaca ali e come com aquele soro, sai até quentinho, né? Só misturar o Nescau que já está quente ali. Mas aquele é o leite genuíno, né? O que está saindo ali, né? Meu pai já tinha leite, ele fazia queijo, né? E aí meu pai sempre, quando toma leite, sempre lembra de ele, fala assim, leite mesmo é o que eu tirava da vaca e tomava na hora, né? Aquilo é leite de verdade, né? E eu imagino que era mesmo, aquilo é um genuíno leite, né? Então, das várias opções que, infelizmente, nós temos, do ponto de vista espiritual, o alimento dado ao povo, Pedro nos instrui a buscar o genuíno leite. E o que é esse genuíno leite espiritual? Ou seja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, ó, pura. Não é a palavra de Deus alterada pelas nossas experiências, alterada pelas nossas percepções, que às vezes a gente tem da vida, ou crê numa coisa, ou crê em outra, por causa das circunstâncias da vida. A palavra de Deus não é circunstancial. A palavra de Deus não é guiada pelas experiências. A palavra de Deus é o que é. Nós não estamos autorizados a colocar aditivo na palavra de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus tem sofrido, como sempre sofreu por mais de 2000 anos, aditivos. Então, estão jogando uma série de coisas na palavra de Deus que está deturpando o Evangelho. E nós somos instruídos pelo apóstolo, a como crentes que estão buscando a maturidade, a buscar o genuíno leite espiritual. Ou seja, a palavra de Deus, pura e simples. Sem muito malabarismo. A palavra de Deus, que sempre é pregada. E que às vezes vai chegar num ponto que a gente vai falar assim, mas é isso mesmo? É isso mesmo, a palavra tem que ser pregada, de maneira genuína. Ninguém está autorizado a alterar a palavra de Deus. E a própria Bíblia vai falar que maldito é aquele que mudar um tio na palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar a palavra pura. E isso tem que ser um desejo ardente. E é interessante, aqui eu só abro um parênteses, como as igrejas reformadas, como as nossas, têm experimentado um movimento, que eu diria que até um pouco mais recente, de pessoas buscando as linhas mais reformadas, e graças a Deus, por isso, por Deus preservar as igrejas reformadas, com a prática do ensino fiel das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas estão vindo desejosas de aprender essa palavra. Eu já contei para os irmãos aqui o caso lá de Nova Vista, né? Que estava lá na porta, chegou o irmão e falou assim, aqui é a igreja do Augusto Nicodemos? Não, desculpa, não era eu, era o Diaco que estava lá, né? Ou seja, a pessoa estava ali desejosa, né? Ou seja, será que aqui é a igreja do Augusto Nicodemos? Aí o Diaco falou assim, é a igreja presbiteriana, né? Aí chega lá, está eu, né? Assim, totalmente diferente do Augusto Nicodemos, né? Mas a pessoa está assim, você vê que o desejo da pessoa é aprender da palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. E fala que nós devemos ardentemente buscar o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas. Por quê? Para que vocês cresçam para a salvação. Então, não tem um outro caminho do crescimento, do desenvolvimento da nossa salvação, que não seja por meio da palavra. Não tem, irmãos. Eu poderia dar algumas outras possibilidades, mas não tem. É a palavra de Deus.
Obviamente que nós temos outras práticas espirituais importantes, como oração, como jejum. Isso é muito importante para a nossa vida. Mas não adianta eu só orar e jejuar, e não estar desejando aprender as coisas sobre Deus e sobre como eu me devo comportar como filho de Deus. E isso é por meio da palavra. Então, o crescimento para a salvação vem pelo ensino da palavra. É por isso que o ministério da palavra tem que ser preservado na igreja sempre. Se a gente tivesse que ter um culto extremamente resumido, por algumas circunstâncias, sejam elas as mais adversas, nós tivéssemos a possibilidade de cultuar a Deus por apenas 30 minutos. Aí nós deveríamos fazer o esforço de nos ajuntarmos e ter todos os aspectos que um culto tem que ter: oração, cânticos, meditação da palavra. Mas aí nós teríamos que, em 30 minutos, a gente talvez fazer uma oração, cantar um cântico e rapidamente passar para a palavra. Porque o que traz crescimento e desenvolvimento para o povo é a palavra. Tudo é importante no culto. Os cânticos foram importantes, a oração é importante. Mas a palavra não pode ser abandonada, a administração dela. Então a gente tem que preservar isso no meio da igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está falando que nós somos parte de um plano, irmãos, grandioso de Deus e muito belo de Deus. E Deus está nos colocando no meio desse plano mesmo. Ele está querendo que a gente cresça, que a gente desenvolva, porque nós estamos fazendo parte de um belíssimo plano de salvação. Então, veja, eu até devo querer buscar esse conhecimento, porque o plano é bonito demais. Vocês lembram que nós falamos que, alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, se não estiver enganado, que até os anjos estão maravilhados com o desvendar desse plano de salvação. Os anjos estão falando: meu Deus, que grande salvação é essa? Então, esse belíssimo plano, Pedro está nos situando nele e falando assim: vocês fazem parte. Então, a gente tem que buscar a maturidade mesmo. E, a partir do versículo 4, acompanhe aí, na sua Bíblia, diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Fala o versículo 6, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Olha que coisa fantástica aqui, irmãos. Nesse caminhar, nesse caminhar do despojar da velha roupa, da velha humanidade, de buscar o genuíno leite espiritual de Deus. Agora Pedro está falando, chegando a Cristo, ou seja, sempre se aproximando de Cristo, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, e Cristo, de fato, muitas vezes é trabalhado como essa ideia da pedra, da rocha, e aqui está o versículo 6, que é a palavra de Deus, dizendo: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Está falando de Jesus Cristo, texto lá de Isaías. Então, está falando que nós devemos nos chegar a essa pedra, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa, é Cristo Jesus. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Ou seja, sabe por que nós temos que buscar a maturidade e ser crentes de verdade? Porque tem uma responsabilidade muito grande nisso, irmãos. Quem é a pedra angular? Cristo Jesus. A pedra que foi rejeitada, mas ela vive, é uma pedra viva. E Pedro está falando que nós mesmos, somos pedras que vivem. Deus não está construindo o corpo dele, a igreja dele. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo Jesus. Nós somos parte desse povo.
E como parte desse povo, numa bela construção que Deus está fazendo, a pedra angular é a característica de uma construção antiga, em que ela era a principal, ela era a base, ela era o alicerce. A pedra angular, ela tinha essa angulação porque ela ia suportar as paredes em cima dela. Ou seja, é o fundamento principal. Então, a igreja está fundamentada em Cristo, por meio dos profetas e os apóstolos. É ali que é o fundamento da igreja. E uma vez estabelecido esse fundamento, pedras estão sendo colocadas nessa grande construção, que é o santuário de Deus. E quem são essas pedras? Nós. Nós somos o santuário de Deus, irmãos. Nós somos a casa espiritual de Deus. Nós somos esse edifício que Deus está construindo. E nós somos, assim como Cristo ele também exerceu o seu ofício, nós somos chamados também, não à semelhança do ofício de Cristo, mas também nós somos sacerdócio santo. Sabe por que nós devemos buscar maturidade, Cláudio? Porque nós temos algo que é nobre. Nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos nos apresentar a Deus. E nós podemos oferecer a nossa própria vida como sacrifício vivo a Deus. Isso a gente não faz de qualquer maneira. Assim como na antiga aliança, os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, não poderia chegar de qualquer maneira para oferecer sacrifício a Deus, e era um ritual muito meticuloso, com vários detalhes, né? Onde havia sacrifícios de animais, o sangue era aspergido no altar, e existia todo cuidado, o sacerdote não fazia isso de qualquer maneira. A gente viu isso até numa escola dominical muito recente, né? Que primeiramente o sumo sacerdote oferecia um sacrifício dele e da família dele, para depois de purificado, mostrando a purificação sua e da sua família, ele pudesse apresentar agora o sacrifício do sangue de bode do povo. Então, ele tinha todo um cuidado, era todo um preparo. Assim, agora, nós que somos chamados para ser sacerdócio santo de Deus, e somos parte desse edifício belo que Deus está construindo, ora, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Nós somos o povo santo de Deus, irmãos. Então, é um povo muito distinto. Nós fazemos parte de uma construção que é belíssima. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 16. 2 Coríntios 6, 16, diz o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, nós somos chamados para ser o povo de Deus. Claramente nós fazemos parte desse projeto de Deus, porque nós somos uma pedra, ou várias pedras que estão sendo encaixados nesse belíssimo santuário que o próprio Deus está erigindo, e nós fazemos parte desse templo onde Deus habita. Cristo Jesus é a representação do templo, o tabernáculo, o templo de Salomão, tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus. Agora olha que fantástico, por isso que inclusive Jesus fala, né? Ó, esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias ele vai ser reconstruído. Jesus estava falando dele mesmo. Aquele templo estava apontando para Jesus. E agora essa nova construção que é Jesus, a pedra angular, ela é acrescida cada vez mais até a sua volta pelas pedras que vivem, pequenas pedras que somos nós, sendo empilhadas. Então nós refletimos, num certo sentido, a própria beleza de Jesus, porque nós somos pedras, assim como Cristo é a pedra angular, um fundamento, uma pedra distinta, a principal pedra da casa, nós somos pedras também, à semelhança de Cristo Jesus, que fazem parte dessa construção. E nós somos sacerdotes. Aqui está o sacerdócio universal dos crentes, sendo claramente evidenciado por Pedro aqui, ou seja, cada um de nós pode oferecer sacrifício espiritual. A gente não precisa mais oferecer sangue de bodes, né? Sangue de carneiro, a gente não precisa fazer mais aquilo. Agora o nosso sacrifício ele é espiritual, nós apresentamos com a nossa própria vida, mas nós podemos fazer isso por causa da libertação que Cristo nos trouxe e permitiu fazer
Então, esse é o belíssimo plano de Deus que nós estamos fazendo parte. E agora veja o terceiro e último ponto. Todo esse plano, ele está diretamente ligado ao plano da eleição de Deus chamando um povo para si. Então, Deus está fazendo uma construção que ela foi muito bem planejada antes da criação do mundo. No versículo 7, fala o seguinte: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Ou seja, para nós que cremos em Cristo Jesus, isso é algo belo. Agora, mas para os descrentes, essa pedra que o crente se apoia e fica seguro, para o descrente, o que ela é? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Como que é conhecido aqueles que rejeitaram a Deus? Eles são desobedientes na palavra, eles não obedecem à palavra de Deus. É por isso que nós devemos desejar ardentemente conhecer a palavra de Deus, para que a gente viva na palavra, e seja conhecido como o povo da palavra e o povo de Deus, porque o povo de Deus vive na palavra. Agora, aqueles que tropeçaram nessa pedra são desobedientes, não estão vivendo no caminho da palavra de Deus. E por isso, eles tropeçaram nessa pedra, onde que eles deveriam se apoiar, essa pedra serviu de tropeço. De tropeço. E aqui fala que essa pedra, ela foi colocada para isso mesmo. Para que alguns pudessem se fundamentar nela e outras tropeçarem. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus evangelizada, ela sempre vai cumprir o seu propósito. Veja só, a palavra de Deus sempre vai cumprir o seu propósito. Seja para a salvação, ou seja para perdição, condenação. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Por isso nós não precisamos ter medo, nem vergonha e nem receio de evangelizar. A gente precisa fazer isso. Seja para a salvação, ou seja para a perdição. Jesus, para alguns, é a pedra angular, onde as pessoas se apoiam e ficam seguras, mas essa pedra, para alguns, vai ser pedra de tropeço. Pedra de tropeço. E aí termina Pedro, versículo 9, né? Existem aqueles que tropeçaram na pedra, só que Pedro está falando assim: vós, porém, sois raça eleita. Mais uma vez o termo eleição aparecendo na carta de Pedro. Alguns viram na pedra o motivo para o tropeço, e eles são responsáveis pelo tropeço. São responsáveis pelo tropeço. Mas Pedro está falando que nós, o povo de Deus, vós, porém, vocês são raça eleita. Ou seja, nós não fomos chamados para tropeçar. E não foi por causa da nossa habilidade que nós pulamos a pedra que poderia ser de tropeço, não. É Deus que nos elegeu para que nós pudéssemos olhar para Cristo Jesus e falar: Ele é o nosso Redentor, Ele é o porto seguro, eu vou me apoiar ali. É algo que Deus nos chamou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, veja só, quem faz isso por nós é Deus. É Deus que nos... Assim como Ele chamou um homem que estava seguindo a sua vida, caminhando por ela, sem nenhuma perspectiva, bateu nas costas desse homem que chamava Abrão, e falava assim: eu tenho um chamado para você. Abrão, ele não entrou numa fila para ser escolhido, ele não ficou sabendo de um sorteio que ia ter de Deus sobre algum povo que seria escolhido, e quem quisesse se inscrever para esse grande concurso. Não, não. Foi uma ação de Deus em agir na história e falar assim: Abrão, eu vou te chamar, você é um eleito meu, e eu vou fazer de você uma grande nação, eu estou separando um povo para mim. A ação é de Deus, irmãos, é Deus que chama e separa. E Deus fez isso por nós. Nós somos a raça eleita de Deus.
Ou seja, aqueles que desfrutam de uma graça e um amor eterno de Deus. Antes de sermos criados, antes de sermos recém-nascidos, antes de sermos um embrião no ventre das nossas mães, Deus já tinha nos escolhido para ser a raça dele eleita. Sacerdócio real. Aqui está agora pulando, né, várias figuras do Antigo Testamento, e essa parte desse texto tem muito a perspectiva do Antigo Testamento, né, mostrando a ligação direta do povo da Antiga Aliança, o povo de Israel, com a igreja do Novo Testamento, o novo Israel de Deus. E a somatória, tanto do antigo povo da aliança, como o novo povo da aliança, sendo todo o povo de Deus. É interessante quando nós olhamos lá para Apocalipse, para os 144 mil, ali é uma simbologia numérica de 12 vezes 12, que é 144. Ou seja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos representando a igreja total de Cristo, ou seja, o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança, é todo o povo de Deus. E Pedro está olhando para a igreja neotestamentária e está chamando aquele povo de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é o Israel de Deus. Só que é o Israel agora espiritual, é o novo Israel, que é formado por pessoas gentílicas, como que encontrava aqui na região da Turquia. E esse povo é totalmente santo, distinto, separado. São sacerdotes de Deus, cumprindo a promessa de Deus que nós seríamos, nós faríamos parte de um reino de sacerdotes. E aí termina aqui o versículo 10 falando assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Ou seja, nós não éramos povo e Deus nos fez povo dele. Assim como o povo de Israel, que ainda nem pensava em ser povo de Israel, não era povo nenhum, Deus chama um homem chamado Abraão e faz deste um grande povo. É Deus que faz toda essa obra. E nós somos esse povo santo, distinto, separado de Deus. E é por isso, e eu finalizo aqui, nos chamando a atenção mais uma vez para nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que ter um padrão de vida que agrada a Deus. Precisamos disso, porque nós somos raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Não é para ser um clubinho fechado, só ficar divertindo. Não. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um objetivo de sermos virtuosos, ou seja, proclamar essas virtudes que são encontradas em Cristo Jesus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos externar isso, e por isso nós precisamos nos tornar maduros. E para que a gente alcance isso, eu preciso ardentemente desejar ler o manual, entender esse manual, buscar conhecer esse manual e viver conforme o manual, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, santo, separado, não vive de qualquer maneira. Pedro, ele está fechando essa primeira parte da carta, e aqui é uma primeira parte da carta que se fecha, mostrando, primeiro, quem nós somos, como que nós fomos amados por Deus antes da fundação do mundo, e como nós devemos nos apresentar nesse mundo, por meio da palavra de Deus. E a partir do domingo que vem, aí nós vamos ver as questões práticas disso. Vai começar aqui depois no versículo 11. Assim, exorto, como peregrinos e forasteiros que vocês são, ou seja, vocês são um povo que está peregrinando, são forasteiros nessa terra. Esse mundo não é para vocês, mas vocês estão caminhando nele, porque vocês são um povo de Deus. Mas veja só, o povo de Deus anda de uma forma correta no mundo, e eu vou mostrar para vocês qual é essa perspectiva que vocês vão peregrinar na terra. Mas a gente faz isso depois da consciência de quem nós somos. Irmãos, nós somos a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para a gente sair com o ego um pouquinho inflado aqui, no bom sentido, eu falaria assim: nós vamos sair daqui todos felizes. Nós não somos qualquer um. E não somos mesmo, não.
A gente não é qualquer um. Nós somos pessoas que desfrutam um amor eterno de Deus. Então, esse é o aspecto positivo, que a gente vai sair aqui todo feliz. Agora, para que a gente saia reflexivo aqui nessa noite, se nós não somos qualquer um, nós não podemos viver como qualquer um. A gente tem que dar provas incontestáveis que nós somos os filhos amados de Deus. E a gente só faz isso vivendo a palavra. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação. O Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos os teus filhos amados. O Deus que nos recebe, apesar dos nossos pecados, como filhos. E o Senhor faz isso primeiro nos limpando dos nossos pecados, limpando as nossas vidas, regenerando o nosso coração, nos adotando como filhos do Senhor, e nos dando a sua palavra, que é sempre viva, que é sempre bela, e que é eficaz. Nos ajude, Deus, a desejar ardentemente a busca pelo conhecimento da tua palavra, Deus, conhecimento do Senhor. Tira de nós a preguiça, Pai. Nos ajude na nossa casa a abrir a tua palavra e ler ela. Passar mais de 5 minutos lendo a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Deus. Não deixa ficar 2 minutos lendo a tua palavra, não. Que a gente abra a tua palavra e se esforce em aprender com ela. Nos dê caminhos para o aprendizado, Deus. Seja na tua igreja, seja numa escola bíblica dominical, seja por cursos na internet. Deus, nos ajude a conhecer cada vez mais do Senhor. Não deixa a gente ficar inerte. Que a gente também possa aprender com o nosso irmão que está caminhando na fé, irmãos mais maduros, que ensinam coisas tão preciosas para nós. Deus, nos ajude a desejar ardentemente crescer no Senhor. Que nós possamos amar a tua palavra, Deus, cada vez mais e mais. E que nós possamos meditar na sua palavra de dia e de noite. Nos ajude, Pai. Como crianças recém-nascidas que desejam leite, nos dê esse desejo também. Para que a gente possa ser um povo maduro, um povo fortalecido, um povo que é digno da eleição que Deus nos dá. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos permita viver à altura do nosso chamado, Deus. Deixa a gente viver de qualquer maneira, não? Nos ajude, Pai. Que cada um nessa noite aqui, a começar de mim, saia com a preocupação aqui nessa noite. Eu preciso viver conforme a palavra do Senhor. Não deixa a gente sair daqui com o coração, Deus, vazio, não. Cuida de nós. Precisamos do Senhor. Que a sua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Deus. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a pedra angular que vive, que o amor de Deus Pai, esse amor que nos elegeu antes da fundação do mundo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, o povo de Deus, reunido aqui nessa noite, e todo o povo de Deus, essa nação santa espalhada sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém.